o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso MOSFET e a gente vai continuar falando sobre o assunto amplificador diferencial com carga ativa. E a gente vai resolver um exemplo que fala justamente sobre isso, tá? Eu coloquei par diferencial, mas coloca aí no seu amplificador diferencial, né, com carga ativa. Tá legal? E aí o que acontece? Eu estou com um circuito aqui, a gente vai dar uma analisada nesse circuito inicialmente. Perceba, né, que essa parte aqui, né, é o nosso amplificador diferencial com a nossa carga ativa. Tá? Aqui eu tenho a fonte de corrente com PMOS, a gente mostrou na aula passada. Aqui eu tenho o par diferencial, tá? E aqui embaixo, né, polarizando esse circuito, eu tenho justamente o meu circuito fonte de corrente, tá legal? Ou o meu circuito espelho de corrente, melhor dizendo, né? E aí o que acontece? Eu tenho 400 microamperes aqui como corrente de referência. Essa corrente vai ser espelhada aqui em I0, fazendo com que eu tenha essa relação entre as dimensões dos canais desses dois MOSFETs aqui, T1 e T2. Aí essa corrente I0 vai se dividir entre essas duas fontes aqui, as fontes de T3 e T4, e a corrente das fontes vai ser igual à corrente dos drenos aqui da minha carga ativa, né, que é o circuito espelho de corrente formado pelos transistores PMOS T6 e T5. Tá legal? E aí, aqui são fornecidos alguns parâmetros dos nossos MOSFETs, né? O K' 2 valendo 80 microamperes por volto quadrado, K' 3 valendo 40 microamperes por volto quadrado, L1 sendo igual a L2, W1 tendo 40 micrometros, W2 80 micrometros, aí eu dou L3 e L4, W3 e W4. Perceba também que você tem o valor de VAN, né? Que é a tensão de Early para os transistores NMOS, valendo 200 volts. Você tem VAP, que eu estou dizendo que é a tensão de Early igual a 100 volts para os transistores PMOS. O módulo da tensão de threshold, a tensão do limiar, né, que vale 0,5, positivo para o NMOS e negativo para o PMOS. Aí eu estou perguntando aqui, quem é a transcondutância de pequenos sinais do par diferencial? Quem é a componente CA de V0? Sabendo que VI vale 1 mV sendo de ômega T. Tá legal? E aí, onde é que está VI, né? VI, ó, está justamente aqui. Tá legal? E aí você tem justamente o seu par, né? Porque a entrada, né, como você vai estar amplificando a diferença entre as entradas, você vai estar amplificando diretamente VI, porque é VI menos 0 volts, né? Que é a diferença entre as entradas. Esse é o seu sinal diferencial que você vai estar amplificando. E, naturalmente, ele é um pequeno sinal, a gente vai estar utilizando as regras que a gente aprendeu na aula passada. Tá legal? Para a gente começar os nossos cálculos, a gente vai estar trabalhando primeiro, calculando o nosso I0, tá? Que vai ser calculado justamente como a relação entre essa corrente e 400 microamperes, sendo correlacionados justamente entre as dimensões dos canais desses dois MOSFETs aqui. Tá legal? Vai ficar assim, né? I0 vai ser igual justamente a W2 sobre L2 dividido por W1 sobre L1 multiplicado pela corrente de referência. Essa expressão a gente viu na aula do circuito espelho de corrente, quando a gente mostrou para você isso aí, né? Aí esses parâmetros foram dados na nossa questão, onde você tem que W2 é 80 micrometros, L2 vale 1 micrometro, W1 vale 40 micrometros e L1 vale 1 micrometro. E o IREF, a gente mostrou também que vale 400 micrometros. Quando se faz essas contas, você obtém um I0 de 800 micrometros. Tá? Como você sabe que essa corrente ela vale 800 micrometros, você tem como calcular esse parâmetro VG aqui. Essa tensão VG, na verdade, né? Você tem como calcular isso aqui. Como é que você faz isso? Olha, você sabe que os seus MOSFETs estão operando na região de saturação. Então, eles obedecem a essa expressão aqui, tá? O I0 é igual a 1 meio de K' W sobre L VGS menos VT quadrado. Tá? Esse I0 é a corrente que a gente acabou de determinar. E aí, como o I0 está passando pelo transistor T2, a gente tem que esses índices aqui são todos 2. Tá legal? O I0 vale 800 microamperes, repete o meio, né? K'2 a gente viu que é 80 micrometros. W2 sobre L2 a gente viu que vale 80 sobre 1, tal como está aqui. Tá? VGS é quem eu quero determinar, e o VT para o NMOS, já que T2 é um NMOS, vale 0,5. Quando você faz essas continhas, VGS menos 0,5 vai ficar igual a mais ou menos
0,5, quando você divide essa parcela dividido por essa parcela toda aqui. Tá legal? Aí você vai obter dois valores de VGS. Um valendo 1 volt e o outro valendo 0 volt. Conforme a gente já fez em questões anteriores, a gente vai escolher o valor do VGS que é maior do que VT, porque é esse valor quem vai induzir o canal de portadores no seu MOSFET. Tá legal? E aí você vai poder ter a sua corrente de dreno, né? Aí o que é que acontece? Se você tem o valor de VGS, você pode calcular o valor de VG. Então, VGS vale 1 volt e o seu VS vale menos 10 volts. Está aqui, ó. E a sua tensão de fonte aqui vale menos 10 volts, tá? Então, VGS é a tensão daqui para cá. Então, seu VS, ela vale menos 10 volts, tá legal? Que é justamente o que você tem aqui. Quando você isola VG aqui, você tem menos 10 volts valendo menos 9 volts, seria o seu VG, tá legal? Outra coisa que você precisa observar é que se você tem essa corrente aqui, ela vai se dividir igualmente entre esses dois ramos aqui, ou entre essas duas fontes de T3 e de T4. Então, a corrente da fonte que está passando aqui é I0/2, tá legal? Que vale justamente 400 microamperes, que é o que você tem aqui, né? Então, a corrente no dreno do transistor T3, que é o transistor do par, ela vale a I0 dividido por 2, ou seja, 800 micro dividido por 2, valendo 400 microamperes. E aí, se eu quiser calcular o VGS do par, ou seja, pegar o VGS do transistor T3, por exemplo, eu vou fazer esse mesmo procedimento que a gente acabou de fazer. Ou seja, substituo na expressão da saturação, né? Sabendo que ID3 é igual a 400 micro, isso vai ser igual a 1 meio de K' W sobre L, multiplicado por VGS menos VT quadrado. Tá legal? Aí essa parcelinha para eu calcular VGS3 vai ficar igual justamente a 1 volt. Tá? VGS3 menos 0,5 vai ficar igual a 1 volt quando você pega esse valor e divide por toda essa multiplicação aqui. Tá? Com o valor de VGS3 menos 0,5, você pode calcular a transcondutância de pequenos sinais do seu par diferencial, que vale justamente K'3, W3 sobre L3 multiplicado por VGS3 menos VT, que foi um parâmetro que a gente acabou de calcular. K' é dado, W3 sobre L3 também é dado, e esse parâmetro aqui, essa diferença aqui, vale 1 volt. Tá? Vale 1 volt. Quando você faz essa multiplicação, você vai obter 800 microamperes por volt, e essa seria a transcondutância do seu par. Tá legal? O que a gente mostrou na aula passada? A gente mostrou que o ganho no seu amplificador diferencial com carga ativa, ele vale justamente a transcondutância de pequenos sinais do par diferencial multiplicado pela resistência de saída vista por V0, ou pelos drenos, né, dos seus transistores que estão na saída. Onde é que eu vejo isso? Aqui, ó, eu tenho que a minha resistência R0 é vista aqui de V0. E aí, quem são os resistores que eu tenho na saída? Do ponto de vista de pequenos sinais, essa tensão de 10 volts vai para a terra, e aqui é também um terra, né? Aqui vale 0 volts também do ponto de vista de análise CA. E aí eu tenho uma resistência de saída entre dreno e fonte desse dreno para essa fonte que está no terra, e eu tenho uma resistência de saída entre esse dreno e essa fonte que também está no terra, que seria o R0 de T4 e o R0 de T6. É por isso que os valores de VAN e VAP foram dados, tá? E aí a gente mostrou isso na aula passada, né? Que você tem duas resistências aqui, essas resistências de saída, vista por V0, vai ser justamente o paralelo das duas resistências que a gente vê dos nossos transistores, tá legal? Como a gente mostra aqui, vai ser justamente o paralelo entre R04 e R06. Mas quem é R04? Justamente VAN, porque R04 é de um transistor T4, que é N-MOS, dividido pela corrente circulante por T4, que é justamente metade dessa corrente zero, tá? Essa corrente I0, ela vai se dividir ao meio aqui, conforme a gente já disse, e a corrente dessa fonte vai ser igual à corrente desses drenos aqui, tá legal? Então a corrente do dreno de T4 é igual à corrente do dreno de T6, que vale 400 microamperes. E aí o que é que acontece? Vai ficar VAN, que é 200 volts, dividido pela corrente de dreno de T4, que vale 400 microamperes. Se faz essas contas, vai dar 500 kΩ. Tá legal? Da mesma forma, R06, que é VAP, que foi dado como 100 volts, dividido pela mesma corrente, que é 400 micro. Isso vai te dar 250 kΩ. Como o paralelo dessas duas resistências aqui vale R0,
Ou seja, 500K multiplicado por 250K dividido por 500K mais 250K, você vai obter 166,67 kΩ. E aí o seu V0, ele vale o quê? Ele vale GM3 multiplicado por R0 vezes VI. Isso é o seu valor de V0, que é o que você tem aqui, né? GM3, que a gente calculou como sendo 800 microamperes, está aqui. R0, está aqui, 166,77K, multiplicado por VI, que vale 1 mV, sendo de ômega-T. Fez todas essas multiplicações, vai te dar 133,34 mV, sendo de ômega-T. Então esse é um exercício em que a gente mostra de forma completa como é que a gente faz o cálculo da nossa tensão de saída, considerando a minha tensão de entrada sendo um pequeno sinal. A gente utilizou aí o cálculo, né, de R0, de GM, utilizou também o circuito espelho de corrente para que você veja todos os exemplos sendo aplicados de forma conjunta, né, tal como a gente também mostrou de forma separada em aulas anteriores. Então, espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai poder ajudar outras pessoas também, recomendando esse vídeo para outras pessoas. Então compartilha esse conteúdo. Outra coisa também, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula que a gente posta aqui no canal. É isso, tá? Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!